Salve, salve pessoal! De volta aqui, história geral na cabeça. Vamos continuar falando sobre Revolução Francesa, que é um tema que a gente já iniciou e já avançou bastante. Mas antes de começar a discutir Revolução Francesa, deixa eu só falar uma coisinha rápida, que é o seguinte: pedir desculpas para vocês pelas condições da minha já não tão bela voz. Eu estou com uma gripe muito grande, tentei esperar o máximo que deu para essa gripe. Não é uma gripe tão grande mais também. Mas estou com uma gripe alérgica que está me deixando congestionado e tentei esperar essa gripe passar para gravar essas videoaulas, mas não deu tempo, né? Preciso gravar, não vai ter jeito. Então vamos do jeito que está mesmo, com essa voz bem prejudicada, tá bom? Acompanhe comigo aqui então a nossa discussão sobre Revolution Française. Vamos lá. Liberté, égalité, fraternité. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, os lemas da Revolução Francesa. No nosso último vídeo, só vou lembrar rapidamente, porque eu sempre indico assim, né? Quem não lembra, assiste de novo, irmão. Mas aquela vocação de professor de sala de aula me obriga a dar uma relembrada. Então nós estamos entrando agora na segunda fase da Revolução Francesa, que é chamada fase da Convenção Nacional. Nessa fase, a França deixa de ser uma monarquia, o rei está preso, está sendo julgado, vai ser condenado, vai ser morto, vai ser condenado como traidor da França à morte por decapitação. E a gente entra então na fase, né, da radicalização do processo revolucionário. Porque a origem da Convenção Nacional está ligado a duas coisas. Está ligado à luta, a três coisas. Está ligado, à percepção de que a monarquia é traidora da revolução e de que a monarquia representa as tradições que têm que ser definitivamente abandonadas, do clero, da nobreza, do mercantilismo, da sociedade estamental, do absolutismo e do rolê inteiro. Então a sociedade está com essa percepção e a república se faz como uma espécie de esperança de novos tempos. Segundo, a proclamação da república se dá num ambiente de invasão estrangeira, refutada pelo próprio povo armado, né, os chamados voluntários da pátria, que combatem a invasão estrangeira e conseguem expulsar os prussianos e austríacos que estavam invadindo a França. Então isso aumenta muito o caráter da participação popular, o caráter popular da revolução e o volume da participação popular no processo revolucionário. Então abala as estruturas daquele iluminismo moderado, daquela Revolução Francesa jacobina, aquela Revolução Francesa girondina que não buscava transformar radicalmente a realidade. O povo armado fazendo a expulsão da invasão estrangeira e garantindo a sobrevivência da Revolução Francesa é o grande símbolo e o grande elemento que vai puxar essa radicalização. E o terceiro elemento, né, é o conflito. O conflito entre diferentes posições que estão em disputa dentro da Convenção Nacional. Né? A posição que, apesar da proclamação da República, buscava a manutenção do seu caráter moderado, que buscava manter a Revolução Francesa como uma revolução liberal clássica, né, de liberalismo político, liberalismo econômico, mas sem democracia, sem reforma agrária, sem limitação das atividades econômicas da burguesia para gerar melhores direitos e condições de vida e de trabalho aos trabalhadores. Né? Não se discutia, né, ou melhor, esse liberalismo moderado preferia não discutir a questão da escravidão nas colônias francesas e tratar a escravidão como ela sempre foi vista, como uma propriedade, e transformar essa questão do direito individual e da preservação da propriedade privada, elementos centrais do capitalismo, como elementos centrais da Revolução Francesa. Né? Esses caras são chamados de girondinos. Já do outro lado, nós temos os radicais, os montanheses, cujo grupo mais importante era formado pelos jacobinos, os caras mais sangue no zóio, a extrema esquerda da Revolução Francesa, que buscava reformas mais radicais, como eu já citei, né? Reforma agrária, fim do voto censitário, democratização da república, participação popular direta nos processos de decisão e de poder do Estado francês, limitação da liberdade econômica, criação de uma economia mais planejada, né? Com maior intervenção do Estado para diminuir desigualdades sociais, coisas desse tipo. Né? A questão da escravidão nas colônias ser abolida e tal.
Tá bom? Então esse é o nosso cenário, o cenário do início da chamada Convenção Nacional. E aí nós temos essa disputa, né, dentro da Convenção Nacional, dentro da República. Porque é o seguinte, né, galera? A Convenção Nacional se institui e acontece o quê? Tem que sistematizar essa República. Então tem que cancelar a lei, a Constituição anterior, que é a Constituição de 1791, a primeira Constituição revolucionária da França, que é uma Constituição que tem muitos avanços em termos de combater o absolutismo e o antigo regime, em termos de acabar com os privilégios do clero da nobreza e liberalizar a sociedade, mas é uma Constituição moderada essa de 1791, que define, entre outras coisas, voto censitário e monarquia constitucional. Então, o lance é, a convenção vai cancelar essa Constituição, porque não pode continuar tendo uma Constituição dizendo que a França é uma monarquia constitucional se a França virou uma república. Então tem que refazer. Enquanto refaz, o que acontece? Vai se formar um governo provisório. E os grupos que vão estar disputando os destinos, né, o direcionamento desse governo provisório e também o direcionamento das decisões e dos princípios e das regras que vão ser definidos na Constituição são girondinos e jacobinos, né? A alta burguesia, que defende propriedade privada, a liberdade econômica, livre empresa e livre lucro, laissez-faire, laissez-passer, contra regulamentações e taxações das atividades econômicas, contra a reforma agrária, contra o fim da escravidão nas colônias, enfim, contra o fim do voto censitário, enfim, moderados. E os jacobinos, radicais de esquerda, formados principalmente pela média burguesia já empobrecida e pelos chamados sans-culottes. Sans-culottes, os que não têm culotte. Culotte era a roupa da moda, né, daquela época, que era uma roupa chique, muito cara, que fazia na parte aqui da cintura, né, logo abaixo da cintura, aqui no culotte, literalmente, né, onde a bunda começa a virar a perna. Era um tipo de roupa que vinha uma calça justa nas pernas e formava um bufante no culotte. Então os sans-culottes, os sem culotte, eram os pobres, que não tinham condições de ter essa indumentária da moda, essa roupa da moda. Então o que queriam? Queriam proteção do Estado das camadas populares, naquele sentido que eu já falei, né? Reforma agrária, para que a terra não fosse uma mercadoria, uma propriedade capitalista, fosse sim uma propriedade coletiva e uma propriedade familiar dos camponeses que nela, na terra, trabalhavam. A questão da limitação da liberdade econômica para diminuir preço de produto, para diminuir a inflação, para controlar os preços e garantir melhores condições de vida para as camadas populares, tanto preços de consumo quanto preços de aluguéis, por exemplo. Defendiam também uma economia planejada que defendesse e limitasse os abusos da exploração da burguesia, né? Então, salários melhores, esse tipo de coisa. Ah, professor, os jacobinos são, então, socialistas? Não, os jacobinos não são socialistas, eles são iluministas radicais, que se inspiram lá no pensamento do Jean-Jacques Rousseau, que se inspiram lá no pensamento do Denis Diderot, mas eles não são socialistas porque o socialismo é que vai nascer um século quase depois, inspirado, em parte, no que os iluministas radicais tinham escrito e pensado, né? Então não podemos inverter o negócio. Não dá para dizer que um negócio que existiu antes da ideia de socialismo nascer, e que inclusive foi uma das inspirações para que a ideia de socialismo nascesse 50, 60 anos depois, seja socialista, né? Mas tem então uma disputa aí entre a questão da liberdade individual, que é a questão dos iluministas moderados burgueses, e a questão da igualdade social, que é a questão central dos iluministas radicais sans-culottes. Tá bom? Então esse é o nosso cenário. Além desses dois grupos principais que, né, estarão disputando o direcionamento da revolução, nós temos um grupo que não tem uma definição política clara, ou seja, que não tem um projeto de sociedade moderado ou radical, que é o pântano ou planície. Só que a maioria dos deputados representantes da sociedade que faziam parte da Convenção Nacional, que foi o novo poder legislativo eleito para fazer a nova Constituição da República, a maioria era desse pântano ou planície. Pântano por quê? Aquela coisa que não tem uma definição, né? O pântano, você olha assim, é um negócio plano, porque a água alagou, você não consegue ver onde estão os buracos, onde estão
as saliências, planície também, né, uma chapada, um lugar reto, enfim. E essa ideia então de pântano-planície, quer dizer, essa ideia não, esse grupo então do pântano-planície, que é um apelido, obviamente, dessa galera, que não era uma galera que, nós somos o pântano, viva o pântano, poder para o pântano. Não. É o apelido que foi dado porque eles não se definiam. Quando o governo foi jacobino, o pântano se alinhou com os jacobinos. Quando o governo foi girondino, o pântano se alinhou com os girondinos. E, na verdade, o que essa galera buscava? Era uma galera das camadas médias e da pequena e média burguesia que via na Revolução Francesa uma chance de, nessa Convenção Nacional, uma chance de tentar conquistar vantagens e conquistar avanços para o atendimento dos seus interesses. Tá certo? Então, quem quer que vá governar, girondinos ou jacobinos, vai precisar do apoio do pântano da planície para aprovar as medidas que vão ou não virar lei, que vão ou não ser incluídas na Constituição, que vão ou não virar ações de governo de acordo com a capacidade desses grupos políticos de se articularem e de conseguirem aprovar suas medidas, tá bom? Como vocês já sabem, né, essa disputa entre esses grupos é muito acirrada por conta do processo contra o Luís XVIII. Os girondinos são mais moderados e defendem que o Luís XVIII seja respeitado como rei, que ele não pode ser, portanto, condenado como traidor da França. Tem que receber um tratamento especial. E os jacobinos vão defender que ele seja decapitado, que é o que de fato vai acontecer em 1793, momento em que nós vamos ter a radicalização do processo revolucionário. Tá certo? Então, é por conta dessa situação que nós temos o quê? Que as fases dessa radicalização republicana da Revolução, nós vamos inicialmente ter uma república girondina. Por que inicialmente uma república girondina? Porque eram os girondinos que estavam governando a França na fase da Assembleia Nacional, que é a primeira fase, de 1789 até 1792, e vai continuar governando, né? Essa elite girondina vai continuar governando a França no início da República. Mas isso vai mudar rápido. E vai mudar rápido por quê? Porque no ano seguinte, os girondinos vão ser derrubados por um movimento de oposição popular de rua e parlamentar, né, dentro da Convenção Nacional, liderado pelos jacobinos. Então, com a derrubada dos girondinos, a gente tem um cenário, pessoal, que é cada vez mais complexo. Porque, veja, a França ainda estava em crise econômica, né? Porque a Inglaterra ainda era mais industrializada, então tinha toda aquela questão do desemprego, dos problemas econômicos e sociais que deram origem à Revolução, ainda não foram plenamente resolvidas, aliás, plenamente, não foram resolvidas quase que de maneira nenhuma. Nós temos uma Constituição sendo elaborada ao mesmo tempo em que temos uma mudança de governo em 1793, porque os girondinos não vão conseguir se sustentar no poder dada a força que os jacobinos conseguem angariar com apoio popular. Então é o povão e os jacobinos que vão tomar o poder, que vão acabar governando a partir de 1793. Só que, veja bem, inicialmente, esse grupo montanhês, formado por vários grupos, o principal deles é os jacobinos, ele não vai já diretamente nas reformas radicais. Vai tentar combater a situação econômica e principalmente combater o quê? Uma situação bastante desagradável, que era essa aqui, ó. Assim que começa a fase da chamada República Jacobina, nós temos três grandes problemas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Nem dá tempo dos jacobinos pensarem em mudanças radicais, porque o pau está comendo. O pau está comendo mesmo. Então veja, tem uma revolta da burguesia que não aceita perder o poder, é chamada de revolta federalista. Federalismo, lembra, dos Estados Unidos? Que tenta dar mais autonomia para as regiões da França, exatamente para quê? Já que a burguesia perdeu o governo central, que foi parar na mão dos jacobinos, que pelo menos a burguesia consiga governar sua própria região, para evitar ao máximo que haja impacto de mudanças radicais. O segundo problema é a chamada revolta da Vendéia. A revolta da Vendéia, é a região mais pobre, mais agrícola e mais atrasada em termos econômicos da França.
Então onde tinha também a população camponesa mais numerosa e também a população camponesa mais conservadora, mais reacionária, mais com medo da revolução e das transformações, com medo de que prender e julgar o rei fosse um desrespeito a Deus, com medo de que acabar com os privilégios do clero e da nobreza é desrespeitar as tradições e a vontade divina, enfim. E aí quando vem então a questão do julgamento e da condenação e da execução do Luís XVI, explode essa revolta da Vendéia, que é uma revolta de camponeses conservadores mesmo, né? Uma revolta anti ou contra-revolucionária do próprio povo sans-culotte, para você ver como não tem uma direção única esse processo revolucionário. Há contradições o tempo inteiro. Além disso, nós temos também a formação da primeira coalizão. O que quer dizer a primeira coalizão? Coalizão é uma união de forças militares para fazer uma guerra ou uma invasão. Então, no caso aqui, a primeira coalizão é a união de países absolutistas europeus contra a França revolucionária, tanto em nome da defesa do rei, tentando evitar que o rei fosse morto, né? Condenado e morto, como em defesa das tradições da religião, da monarquia e do negócio todo. Então, se é a Prússia, é a Rússia, é a Espanha, é a Áustria, né, que vão formar essa coalizão, essa união de forças conservadoras do antigo regime, de países absolutistas, para tentar combater a Revolução Francesa, impedir que ela se propague para fora da França, né, por outras regiões da Europa, e para destruir a própria Revolução Francesa em si. Aliás, quando vem o processo todo contra o rei e o rei acaba sendo, né, condenado e tudo mais, essa invasão da primeira coalizão acontece. Então vai ter guerra de novo, guerra de invasão estrangeira sobre a França de novo. E aí nesse processo de guerra e invasão à França revolucionária de novo, é de novo o povo armado que vai fazer a defesa da revolução. E aí vai se formar em Paris uma espécie de órgão emergencial. Roscou meu fio aqui. Órgão emergencial de defesa da revolução que vai ser chamado de Comitê de Salvação Pública em Paris. Esse Comitê de Salvação Pública vai formar uma espécie de governo paralelo, liderado por jacobinos extremamente radicais como Robespierre, Marat, Danton e outros. O Comitê de Salvação Pública, ele acaba virando o verdadeiro poder executivo da França. Ele acaba virando o governo na prática. Porque a situação é de tanta confusão, de tanto caos por conta disso tudo, invasão estrangeira, revoltas e tal, que em Paris é esse grupo do Comitê de Salvação Pública que acaba liderando as decisões mais importantes para a defesa da França, para a defesa de Paris, para a defesa da Revolução, para apoiar a continuidade dos trabalhos da Assembleia Constituinte lá na Convenção Nacional, que vai fazer medidas de proteção às camadas populares no sentido de assistência social e atendimento, né, aos afetados pela guerra e pela crise econômica. Então vai ter já uma política de tirar a liberdade da burguesia e criar um intervencionismo público no processo econômico para permitir que a sociedade sobreviva a esse cenário de crise tão agudo, né? Então, na prática, quando é que o Comitê de Salvação Pública acaba virando propriamente o governo na França mesmo, né? O momento simbólico para isso é o dia 13 de julho de 1793. Nesse dia foi assassinado um dos grandes líderes jacobinos, foi assassinado pela própria amante na banheira, né? E tem inclusive uma teoria da conspiração sobre isso. Oficialmente, o Marat, que era um grande líder popular, carismático e adorado pelo povo, um grande orador na Convenção Nacional e um grande articulador dentro do governo jacobino, né, para essa radicalização acontecer. Marat foi morto pela amante, né? Tem até um quadro famoso dele na banheira, assim, sangrando até a morte. E alguns, né, a versão oficial é de que Marat foi morto por uma conspiração dos inimigos da França, dos inimigos da Revolução, dos inimigos da liberté, égalité e fraternité, né? Os inimigos desse slogan revolucionário radical, da liberdade democrática, da igualdade social e jurídica, não só perante a lei, e da solidariedade e tal, né, que é a união de todo o povo como cidadãos, como irmãos da França, né?
Irmãos da França não, né? Irmãos franceses. E o assassinato de Mahatma serviu de justificação para dizer o quê? Olha, os inimigos do povo e da revolução, os contra-revolucionários, os girondinos, os inimigos da liberdade, os inimigos da igualdade estão querendo reverter, estão querendo voltar ao poder, estão querendo impedir as conquistas populares. E isso serviu então de combustível para que o apoio popular aos jacobinos aumentasse e os jacobinos conseguissem radicalizar a revolução. A gente vai ver que a Constituição que saiu ali em 1793 é uma Constituição mas extremamente radical e extremamente direcionada para um princípio de igualdade social, política e econômica para o padrão da época inédito. Nunca a humanidade tinha visto um negócio tão desafiador das tradições e tão destruidor dos tabus sociais e dos pressupostos do próprio sistema de exploração e desigualdade social contra o povo, contra a classe trabalhadora. Então, quer dizer, essa Constituição jacobina que vai ficar pronta em 1793 vai ser tão radical porque a partir de julho os jacobinos vão ter um apoio popular assim fundamental, porque o assassinato do Mahatma mobilizou a sociedade. Inclusive levando o Comitê de Salvação Pública a virar uma espécie de governo na prática mesmo, né? Virar o órgão máximo do governo da República Jacobina e conseguir, com apoio popular, expulsar a invasão da primeira coalizão e também controlar as revoltas internas. Então agora os jacobinos estão com a faca e o queijo na mão. Isso levou a surgir uma teoria da conspiração, que era o que eu ia falar antes, de que o próprio Comitê de Salvação Pública, através de um dos seus líderes, o mais famoso líder, que era o Robespierre, né, que era o principal articulador do Comitê de Salvação Pública, o cara que mais teve influência nas medidas que foram tomadas pelo governo revolucionário jacobino, o cara que mais teve influência nos debates dentro da Convenção Nacional para elaborar essa Constituição radical, foi esse tal de Robespierre. E ele acabou virando um símbolo do radicalismo jacobino, um grande leitor de Rousseau, por sinal. E aí o que rola? Essa teoria da conspiração diz que talvez o Robespierre é que tivesse feito a conspiração para matar Mahatma por saber que isso levaria a uma radicalização da posição popular, né? Isso legitimaria o discurso jacobino de que é necessário enfrentar os contra-revolucionários, enfrentar os inimigos da revolução de uma maneira mais radical para garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade na prática, para garantir um governo do povo. Mas isso é teoria da conspiração, tá bom? Aí o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte. A partir disso, então, a gente chega na fase do radicalismo jacobino. Então vai criar primeiro uma constituição radical, e é dela que eu quero falar agora. Essa constituição radical ela vai abrir possibilidades bastante amplas de interpretação do que é esse radicalismo e de ação para que as camadas populares, motocicleta parceira aí, dando sua participação na aula, para que então houvesse essa radicalização com apoio popular, e aí a Constituição diz o quê? Ela diz claramente que não tem que ter liberdade econômica porra nenhuma, que o governo tem o direito e tem o poder de estabelecer leis que garantam o interesse público, aquele princípio russoniano da vontade geral, lembra? O interesse público, por exemplo, limitando o preço de aluguéis, por exemplo, criando um tabelamento de preços para evitar a inflação, para permitir o consumo popular e a melhoria das condições de vida desse povo tão afetado pela crise econômica que já vinha há mais de 10 anos, ou quase 10 anos, assolando a França, né? Que mais? Também limitar a liberdade econômica para aumentar os impostos e garantir que o Estado, né, o governo, pudesse construir uma intervenção do Estado para gerar emprego, para estimular o crescimento da economia, para proteger a classe trabalhadora e gerar serviços públicos de melhor qualidade, né?
construção de estradas, etc. Inclusive fortalecimento do exército para conseguir combater as ameaças das coalizões contra-revolucionárias dos países absolutistas. Então, nesse cenário, essa Constituição vai ser economicamente bastante radical. Ela também vai radical no sentido de combater o liberalismo econômico e garantir intervenção do Estado de acordo com o que a gente pode chamar de interesse público, né? Ou melhor, de acordo com o que eles chamavam de interesse público. Também vai definir reforma agrária, também vai definir o fim da escravidão nas colônias francesas, também vai definir critérios de distribuição de terra para as famílias camponesas, também vai distribuir o fim absoluto de qualquer privilégio, título de nobreza ou qualquer vantagem de qualquer pessoa diante do Estado francês. Vai estabelecer o fim do voto censitário e o direito à participação popular no processo político, enfim. De fato, vai radicalizar. O grande símbolo dessa radicalização, inclusive, vai ser as medidas que a Constituição prevê em relação ao próprio calendário. Né? O ano de 1793, que é o ano em que essa Constituição foi aprovada e sancionada, ele vai passar a ser chamado de ano 1, o ano 1 da Constituição. Por quê? Porque o radicalismo jacobino passa a dizer o seguinte: o nosso ano 1 não é mais o nascimento de Cristo, porque nós não estamos mais ligados às tradições da igreja, às tradições da nobreza, às tradições de um passado que esmagou a população, que esmagou o povo e que negou a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, nosso calendário se inicia quando o povo finalmente conquistou o poder, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que é o ano de 1791 com a Constituição. Então é o ano 1. Os meses foram reorganizados, então deixou de ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, porque esses meses dizem respeito também a tradições religiosas, tradições estatais, tradições da nobreza, tradições da igreja, tradições dos impérios que dominaram a sociedade. Né? Então veja, julho é homenagem a Júlio César, agosto é homenagem a Augusto. Júlio César, ditador romano, Augusto, primeiro imperador de Roma. Então nós não queremos homenagear esses caras. Nós queremos uma Constituição que diga de um novo tempo, de uma nova realidade que está nascendo. Então nós não queremos que março seja março, porque março é o mês de Marte, o deus da guerra. Janeiro não é janeiro, janeiro é São Januário, um papa. Então o que eles vão fazer? Eles vão reorganizar os meses do ano de acordo com os fenômenos naturais. É o lance do iluminismo radical, né? Muito ligado a essa filosofia científica de impulsionamento de uma nova mentalidade, né? Racionalista, etc, etc. E aí os meses vão ser reorganizados, todos com 30 dias, cada mês com o nome daquilo que é mais marcante em termos do que acontece na natureza naquele momento. Então vai ter o mês das brumas, que é da neblina, vai ter o mês nivoso, que é da neve, vai ter o mês termidor, que é o mês, não lembro se é da colheita ou do calor, enfim. Peguem lá, é curioso, peguem lá na Wikipédia, no Google, enfim, façam uma pesquisa, calendário revolucionário francês, o calendário da Revolução Francesa, para vocês verem, né, como é uma outra lógica de valorizar a integração não, porque isso é um exagero, mas de valorizar a percepção racional e lógica da passagem do tempo, e não a percepção marcada pela tradição, pelo poder absoluto do Estado e nem pelo poder da igreja. Aí você deve estar pensando, enquanto eu estou falando aqui, bom, você disse que são 12, não tinha dito isso, mas são 12 meses de 30 dias. Isso dá 360 dias, sobra 365, sobra 5 dias no ano, ou 6, né, se o ano for bissexto. O que eles faziam? Esses dias viravam dias fora do calendário. Então, o mês era dividido em 3 semanas de 10 dias, com 2 dias de descanso. Naquela época era 7 dias, como nós, mas era um dia só de descanso o domingo. Então aumentou o tempo de descanso dos trabalhadores. Semanas de 10 dias para se encaixar, todo mês tem 3 semanas e não tem aquele desencontro de calendário. Mais fácil de planejamento de tudo, né? Da vida pessoal, da vida pública, enfim. E os dias que não estão contemplados, os 5 dias dos 365 dias do ano, eles viram dias de comemorações cívicas, como o Dia da Liberdade, Dia dos Mártires, né, dos heróis que morreram pela Revolução, coisas desse tipo. E são dias fora do calendário, por quê? Porque eles não contam como, tipo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, que nem a gente teve feriado quinta-feira, né? Eu tô gravando essa aula no dia, sei lá que dia que é hoje, dia 13, dia depois do Dia dos Namorados. Estou gravando dia 13 de junho de 2020, foi feriado na quinta-feira, dia 11 de junho de 2020,
foi feriado de Corpus Christi. Então não teria isso, quinta-feira feriado. Seria quarta-feira, né? Aí o feriado é um dia só de feriado, e aí no dia seguinte ao feriado voltava a ser quinta-feira. Então a gente teria todas as aulas normais na mesma sequência, e o feriado é fora do calendário. É um dia especial. Saca? Então isso tudo, né, são simbolismos da radicalização que a Revolução Francesa significa a partir da era do radicalismo dos nossos queridos amigos, os jacobinos. Então, o que esses caras vão conseguir praticar de fato a partir dessa Constituição que dá esse poder todo, né? Vão criar uma economia mais planejada. Então, é a primeira vez que a crise econômica é realmente enfrentada na Revolução Francesa. Por quê? Porque vai gerar emprego, né, cara? Porque vai aumentar a renda, porque vai diminuir preços e salários, porque vai ser feita uma lei complementar à Constituição chamada Lei dos Máximos. E essa Lei dos Máximos vai dizer o quê? O preço máximo que os produtos podem ter. Vai ter também um tabelamento de salários que vai dizer que nenhum patrão pode pagar menos para o trabalho braçal do que determinado nível de salário para garantir certo grau de dignidade para o trabalhador. Então, não dá para chamar ainda de salário mínimo, mas é um primeiro ensaio dessas medidas de direitos trabalhistas e previdenciários, direitos trabalhistas na história das relações capitalistas de trabalho. Percebe? Então, quer dizer, são mudanças bastante importantes que estão acontecendo junto com a reforma agrária, junto com a abolição da escravidão nas colônias, junto com a democratização do poder, né? Porque a participação popular, a formação de tribunais revolucionários populares passa a ser garantido por essa Constituição. Né? Então a Constituição legaliza os tribunais revolucionários para poder julgar os traidores da Revolução. E vai ser criada inclusive uma lei chamada lei, além da Lei dos Máximos, uma lei importantíssima chamada Lei dos Suspeitos, que vai dizer o quê? Qual tratamento deveria ser dado para os considerados suspeitos de contra-revolução? Tanto os nobres, o clero, os monarquistas, como inclusive a burguesia girondina que conspirava contra a radicalização revolucionária dos jacobinos. E aí começa então o processo de perseguição aos chamados inimigos da Revolução, o que vai dar origem à fase do terror. A fase do terror quer dizer o quê? O momento então em que esses jacobinos, perseguindo os opositores do radicalismo, eles começam a estabelecer um aspecto mais ditatorial, mais de poder mais centralizado e de perseguição aos opositores. No começo era de fato perseguição aos opositores. Toda a revolução faz isso, mesmo a Revolução Francesa na sua fase moderada, ou a Revolução Inglesa e Puritana na Inglaterra, que são revoluções tipicamente burguesas, com caráter liberal, também houve certo grau de perseguição, certo grau de restrição à liberdade, porque a velha elite, né, a velha estrutura de poder, não desiste do poder simplesmente dizendo assim, ai gente, vocês venceram, então a gente radicaliza, porque vocês são a maioria, o povo está com vocês. De jeito nenhum. Então sempre tem algum grau em todo o processo revolucionário, por mais democrático que ele se afirme ou se pretenda, sempre tem um aspecto de terror revolucionário. Contra quem? Contra os defensores da velha ordem social, os defensores do velho sistema político, os defensores da velha realidade que está sendo combatida. Até porque esses caras defendem, né, de modo armado a sua posição. Ou você vai esquecer que o rei tentou na rua usar o exército para esmagar o povo antes que a revolução saísse do controle? É que a revolução saiu do controle, e aí ela se impôs. Agora é o radicalismo tentando se impor. Esse é que é o rolê. E isso vai se materializar na lei dos suspeitos. Só que essa questão da lei dos suspeitos acaba saindo do controle, né? Porque os próprios jacobinos começam num processo de perseguição tão grande, tipo, se você for olhar o que é perseguição política no mundo atual, ou o que é assassinato de opositores na democracia brasileira, por exemplo, né? A quantidade de lideranças indígenas que são mortas todo ano, a quantidade de lideranças de trabalhadores sem terra que são mortos todo ano, a quantidade de lideranças populares em ambientes de favela, dominados pelo tráfico, pelas milícias ligadas à polícia, geralmente, a quantidade de gente que é assassinada por exercer um papel de protagonismo social, protagonismo político, que contraria os interesses ou das classes dominantes, né, latifundiários, que querem as terras indígenas, ou dos interesses dos poderes paralelos que se formam nesse vazio de Estado, como tráfico e milícias,
mas que contrariam interesses poderosos, o que a Revolução Francesa matou é quase uma brincadeira de criança, comparado com essa realidade que nós temos no mundo de hoje. Mas isso não quer dizer que matou pouca gente. Isso não quer dizer que perseguiu pouca gente. Então o que rola aí? Rola que a situação começa a sair do controle. Por quê? Porque os jacobinos começam a perseguir muito e o Robespierre acaba sendo meio que a encarnação, né, que dizem que o Robespierre foi um ditador. Na verdade não é bem assim. O Robespierre não foi um ditador porque ele não era o governante da França. Quem governava a França era o Comitê de Salvação Pública, que era um grupo eleito pela Convenção Nacional para exercer as funções executivas do Estado. O Robespierre era o cara que mais articulava dentro do Comitê de Salvação Pública e era o cara que mais conseguia ganhar apoio e aprovar propostas na Convenção Nacional. Então ele acabou virando um símbolo desse radicalismo jacobino e um símbolo dessa escalada autoritária que o jacobinismo viveu e viveu mesmo. Né? Aquela ideia russoniana do princípio democrático da vontade geral começa a ser cada vez mais interpretada como a ideia de que o Comitê de Salvação Pública e a Convenção Nacional é o intérprete da vontade popular. E quem está contra o Comitê de Salvação Pública é porque necessariamente está contra a França, a Revolução e os princípios radicais da liberdade, igualdade e fraternidade. Então com essa ideia começa a ter um medo na população mesmo. Né? Além da oposição girondina, que tem grana, né, velho? Os girondinos têm grana, então eles financiam e apoiam, movimentos contra-radicais, antirradicais, né? Junto com os contra-revolucionários, inclusive, porque para os girondinos desse momento parece menos pior se juntar com os monarquistas e a nobreza do que se juntar com os jacobinos, né? Então, nesse cenário, o que acaba acontecendo? A situação de fato sai do controle e até líderes jacobinos que começam a defender que o terror deve diminuir, eles começam a ser acusados de traição também. Líderes jacobinos começam a defender uma certa volta aos princípios originais de liberdade, democrática, etc, etc, começam a ser perseguidos. E o auge disso é quando um grande líder, um grande orador, um grande intelectual jacobino chamado Danton também acaba sendo condenado pelo Comitê de Salvação Pública de acordo com a lei dos suspeitos como um traidor. E aí isso é meio que a gota d'água, né, para que a sociedade de fato caracterize o período jacobino como um período de terror, de perseguição, quando ele é muito mais que isso. Né? Reduzir o jacobinismo ao terror revolucionário e ao terror da lei dos suspeitos é uma injustiça histórica muito grande. Mas, enfim, nesse cenário o que acontece? Acontece que, por causa do terror, os girondinos vão conseguir voltar ao poder. E a volta dos girondinos ao poder se dá através de uma reviravolta dentro da Convenção Nacional. Né? O Pântano, que estava apoiando os jacobinos, parou de apoiar os jacobinos, voltou a apoiar os girondinos, e sem grande apoio popular, que era o que realmente sustentava o poder dos jacobinos, era o apoio popular, com uma parte do povo com medo do terror, uma parte grande do povo com medo do terror, os jacobinos são derrubados pelos girondinos, e a gente tem a Convenção Termidoriana. Por que Termidoriana? Porque essa reviravolta em que os jacobinos são derrubados da liderança do governo e da liderança da Convenção Nacional, e os girondinos voltam a comandar a política da França, acontece no mês do Termidor. Então isso é uma reação e uma retomada da burguesia e daquele ideal moderado do liberalismo burguês no comando da Revolução Francesa. Tá certo? Então vai durar alguns meses essa Convenção Termidoriana e ela vai fazer o quê? Ela vai desfazer todas as mudanças importantes que o jacobinismo tinha feito. Então vai desfazer o planejamento econômico, a lei dos máximos, né? O limite para os preços, a garantia dos salários. Então a economia dirigida acabou, voto popular acabou, o voto vai voltar a ser censitário. A Constituição de 1793 vai ser cancelada, uma nova Constituição vai ser reelaborada e vai ficar pronta em 1795. Né? Então, em 1795, nós temos a derrubada dos jacobinos, né? Os jacobinos chegaram ao poder em 93, são derrubados em 95, e vai ser elaborada uma nova Constituição. Vai ser aplicado o chamado terror branco. O que é o terror branco? É a perseguição aos jacobinos, eles vão ser quase todos mortos, com base na mesma lei dos suspeitos que eles usavam no seu terror vermelho, né, no terror jacobino.
Então a burguesia também vai usar do terror para perseguir os jacobinos. Então aquele discurso de que temos que acabar com as perseguições é mentira. É só uma justificativa ideológica, porque todo grupo que chega ao poder para evitar que o velho grupo, né, o grupo anterior, continue no poder, ele vai usar da violência mesmo. Isso é inevitável. Só que a burguesia foi esperta de fazer o terror branco contra jacobinos e sans-culottes mais subterrâneo. Ou seja, o terror jacobino era público, os tribunais eram públicos, os julgamentos eram abertos, porque realmente era para apresentar para a população quem eram os traidores. E aqui são julgamentos fechados em tribunais. Exatamente para quê? Para não gerar aquele sentimento de pânico, como se mudou o governo, mas continuou o terror, entendeu? Então é isso. Então o fim do controle sobre a economia faz a crise voltar. E o fato da burguesia estar no poder agora com uma agenda moderada não faz com que os monarquistas, né, os contra-revolucionários dentro da França e os contra-revolucionários fora da França, a coalizão estrangeira, que essa galera deixe de tentar destruir a França. Não deixam. Então, quer dizer, é uma situação muito, muito, muito caótica, muito, muito, muito problemática. Perdão. Que a Convenção Termidoriana vai gerar na ânsia de desfazer o que os jacobinos fizeram. E aí, como a nova Constituição fica pronta rapidinho, poucos meses, acaba rapidinho, dentro do mesmo ano de 1795, a Convenção Termidoriana, e a gente entra na terceira e última fase da Revolução Francesa, que vai durar de 1795 até 1799, e essa fase é chamada de Diretório. Por que a fase do Diretório? Porque nessa fase do Diretório, a nova Constituição vai definir que a França vai funcionar como se fosse uma grande empresa, né? Quem vai dirigir a França, governar a França, vai ser um conselho administrativo formado por um grupo de girondinos burgueses eleitos pela Convenção Nacional, que é o poder legislativo. E é isso. É uma tentativa, então, de voltar ao que era o começo da Revolução, só que sem monarquia, com uma república do diretório. Dá certo? Por um tempo dá certo. Dá certo sem dúvida. Mas não dá certo o tempo inteiro. Por quê? Porque desemprego, porque fome, porque miséria, porque inflação, porque exploração, porque lucro da burguesia versus miséria popular vai gerando novamente agitações sociais e vai gerando surgimento de movimentos radicais. Os jacobinos foram praticamente eliminados? Os jacobinos foram praticamente eliminados. Mas esse movimento chamado de montanhismo, né, de radicalismo popular, não acaba. Tanto é que vai surgir um novo movimento liderado por um tiozão chamado Graco Babeuf, que era um jornalista, que vai ser chamado de Conspiração dos Iguais. Eles vão lançar um manifesto dizendo da importância da igualdade como princípio fundamental da Revolução Francesa. Ou seja, eles querem, e eles vão dizer isso, nós queremos que os jacobinos tentaram, mas falharam. Nós queremos uma igualdade real, não essa igualdade teórica de acordo com a lei. Na igualdade de direitos de acordo com a lei, isso não é suficiente. Nós queremos uma igualdade real, que é a igualdade do quê? A igualdade da dignidade humana. A igualdade de que não pode ter ninguém nem tão pobre a ponto de viver com medo da fome, nem tão rico a ponto de ser capaz de explorar seus irmãos franceses. É a fraternidade dentro da igualdade, né? A conspiração dos iguais de Graco Babeuf. Claro que vai ser perseguida, claro que vai ser reprimida, mas isso mostra o quê? Isso mostra que a volta do caráter moderado da Revolução, né, do liberalismo moderado ao poder, da burguesia girondina ao poder, não é tranquilo. Né? Se faz sobre o sangue dos jacobinos, mas se faz também sobre o sangue de muitos outros movimentos populares que vão se formando e sendo combatidos. Até que acontece o quê? Acontece que a situação está tão difícil pela crise econômica, a situação está tão difícil pelas invasões estrangeiras e ameaças estrangeiras, a situação está tão difícil pelos movimentos contra-revolucionários internos, né? Os monarquistas, a nobreza, a situação está tão difícil pelos movimentos ultra-revolucionários internos, como a conspiração dos iguais, que a burguesia girondina não consegue se sustentar no poder. E uma parte grande da burguesia, junto com uma parte grande do povão, vai cair na lábia de um líder militar que era também considerado um herói popular da Revolução, por ter sido um dos grandes responsáveis, como o mais jovem general do exército francês, conseguiu vencer 90 batalhas para expulsar
invasões estrangeiras em vários momentos da história da Revolução Francesa, e esse general vai acabar sendo apoiado por uma parte grande da classe média, com medo da insegurança do momento, uma parte grande do povão, com o nacionalismo e a defesa da pátria e também o medo da crise, da miséria e da fome, uma parte grande da burguesia com medo do caos social, das invasões estrangeiras e das possíveis radicalizações populares. Então esse medo todo, essas ameaças todas, essa sensação de insegurança levou as pessoas a apoiarem um golpe militar. Não todo mundo, mas levou uma grande parcela da população francesa a apoiar um golpe militar. Golpe militar que foi feito por uma parte da burguesia, aliada a um grande líder militar chamado Napoleão Bonaparte. Então, em 1799, de acordo com o calendário francês, isso seria 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ano 7 da Revolução, né? Ano 7, porque isso continuou, apesar da Convenção Termidoriana ter cancelado tudo, o calendário revolucionário continuou sendo contado. Então, no ano 7, 1799, a Revolução Francesa e seu caráter de luta democrática se encerra, é o fim do ciclo revolucionário, porque nós temos o golpe de Estado do 18 do Brumário de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai tomar o poder e vai se impor como presidente, na verdade o nome era cônsul da França, então acabou o período do diretório, acabou o período dessa burguesia administrando a França como uma empresa, e começa então a era napoleônica, a fase napoleônica. E é isso que nós vamos discutir na próxima aula então. Como é que foi o governo de Napoleão Bonaparte? Tanto o seu governo quanto a sua queda. Beleza? Então, era napoleônica o nosso próximo assunto. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra brevemente. Tchau, tchau, gente.